Vamos falar de máscaras? Ou do fim, né, das máscaras, será? Não, ainda não, né? Muitas cidades, gente, avaliam liberar o uso da máscara para lugares abertos, como, por exemplo, já fizeram Rio e Brasília. Em São Paulo, no estado, pode ser em dezembro, mas aí a gente precisa seguir algumas regras, né, algumas condições. A gente vai mostrar aqui na nossa tela para quem acompanha pelo YouTube. Gente, quem tá me vendo aqui tem uma... como é que é o nome disso aqui? Um acrílico. Que ele tá atrapalhando a minha tela, eu fico empurrando. Mas enfim, vamos lá. Toda vez ela ajeita pro lado errado. Exatamente, eu tenho um problema de dislexia. Vamos lá. Então, para que a máscara realmente seja liberada em lugares abertos, né, o uso da máscara liberado, só se os novos casos continuarem abaixo de 1.100 por dia. Hoje já tá por aí, são cerca de 800, então ok, primeira condição feita. Mas as internações e mortes ainda tem que cair para baixo de 300 internados ao dia, hoje são 400. E também para baixo de 50 mortes por dia. Hoje a média está em 62, estamos quase, mas ainda não. Do outro lado, ao contrário, tem que aumentar a cobertura da vacina, chegar a 75% da população com 2 doses ou a dose única. E São Paulo hoje está em 68%. Telão aí que você viu também no Bora São Paulo hoje de manhã, né? Comigo e o Joel da Atena, às 10:50 da manhã, trazendo aqui também pra vocês, claro. Tem plim. É isso aí. Então, a única meta que a gente bateu foi a dos casos. A dos casos, exatamente, né? E lembrando também que a gente precisa, é claro, a discussão nem existe para ambientes fechados, por exemplo, né? Isso aí é para ambientes abertos. Muita gente aqui no nosso WhatsApp, 999-592-100, tem falado que tem visto muita gente com a máscara no queixo. Gente que não usa... Eu fui ao Ibirapuera esses dias, me senti um pouco ET. Porque eu era uma das poucas que estavam usando máscara. O pessoal tá meio que sozinho, liberando aos poucos aí. Poucos, Exatamente. E lembrando que a Prefeitura de São Paulo tá fazendo um estudo também sobre liberação do uso de máscara, usando inclusive drones. Esses drones aí estão vendo quem tá usando, quem não tá. Claro, gente, não é multa nem nada, né? Só pra ver a porcentagem. Drone lá do Rio de Janeiro, que avisava os banhistas na praia. Tinha um alerta. Atenção, vocês, o cara não sabe onde tá vindo. Use máscara. Mas é interessante, né? A Ellen falou que mais cedo da experiência dela em show, né, com mesas e distanciamento e tal. E recentemente eu fui ao estádio do Canindé e eu fiquei impressionado porque eu achei que eu ia ver muita gente sem usar a máscara. E pelo contrário, não só uma adesão grande, como também ações do clube para que as pessoas, da Portuguesa, para que as pessoas usassem a máscara. Então tem aquela, sabe que nos esportes americanos tem a câmera do beijo, a câmera da dança. Sério? Aí eles fazem a câmera da máscara, para incentivar a galera a aparecer no telão, tem que estar usando máscara, e aí eles vão trocando as imagens e tal. Então foi uma experiência, e a Sheila até me perguntou isso, né, Sheila? Se eu me senti seguro, sim. Teve que apresentar o passaporte da vacina na hora de comprar o ingresso, na hora de entrar no estádio. Então, assim, eu me senti seguro. Claro, não era uma aglomeração como a Neoquímica Arena, com 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Eram 1.100 torcedores. Ainda assim, para quem tá voltando agora, sei lá, né, a frequentar esses lugares, já que está havendo essa liberação por parte do Estado, da Prefeitura, enfim, você se sente seguro num lugar, sabendo que todo mundo ali tomou vacina, que tá todo mundo respeitando o uso de máscara também, né? Muita gente que usa o transporte público, né, com esse relato aqui de que muita gente também coloca máscara no queixo, né? É só para entrada, aí o motorista viu que tá com a máscara, a pessoa quando tá lá dentro tira, né? Quando tá no ônibus, por exemplo. E que é outra discussão também, né? Porque eu tenho que apresentar o passaporte da vacina. Eu li uma mensagem dessa. Eu tenho que apresentar o passaporte na hora de entrar no estádio, mas no ônibus que eu peguei no treino, né? Eu não tenho passaporte nenhum. Então, sim, mas essa é uma discussão que vem desde o começo da pandemia, né? Fazer com transporte público, e ninguém conseguiu resolver esse problema. Ninguém conseguiu dar jeito. E aí, olha, tem ouvinte aqui falando o seguinte: bom, se não haverá mais necessidade de máscara, dispensa o acrílico que está separando as pessoas aqui dentro do estúdio. Ele tá me atrapalhando, né? Eu tô sempre empurrando esse acrílico. Claro, não, foi o Kiko que escreveu. É ambiente fechado, né? Sim, claro. E não é só por isso. Aquilo que você falou no bastidor, né? É pra evitar o veneno da Maiara, não é pela Covid. Gente, vocês não me conhecem, não é de hoje? Vamos trazer quem sabe do assunto para falar sobre máscaras e a necessidade dos acrílicos e tudo. A gente tá falando justamente sobre isso, né? O governo de São Paulo pode suspender a obrigação
obrigatoriedade das máscaras nos ambientes externos. Isso deve acontecer a partir do dia 1º de dezembro, pelo menos é a previsão do Palácio dos Bandeirantes. A Mayara falou aqui quais são as condições para que isso aconteça, mas a gente vai saber mais do assunto em contato agora com o secretário estadual de saúde, o médico Jean Gorenstein. Doutor Jean, muito bom dia, obrigado por atender aqui a Band News FM, o Band News São Paulo. A gente está pertinho de dispensar o uso de máscaras nos locais abertos. É possível fazer, de fato, esse movimento aí da retirada da obrigatoriedade? E mais, só aventar essa possibilidade, o senhor não acredita que já meio que incentiva as pessoas a não irem usando? Como é que o senhor está enxergando hoje a adesão da população nessa questão do uso de máscaras? Bom dia. Bom dia, Ivan, Mayara, Sheila, é sempre um prazer conversar com vocês. Acho que é um tema bastante importante. Nós temos que entender que, assim como o vírus da gripe 2009 veio, H1N1 veio para ficar, o Covid também veio. Mas nós temos que ter todos os cuidados e evoluir de uma forma gradual e lenta, protegendo a nossa população com relação a riscos. Nós fizemos o faseamento do Plano São Paulo, fizemos a obrigatoriedade por decreto do governador João Dória da utilização das máscaras e a vacinação, uma progressão de vacinação bastante importante. Estamos hoje com mais de 100% da nossa população adulta vacinada com pelo menos uma dose, 88% da população adulta com as 2 doses, e nós temos hoje, só para se ter uma ideia, 69% da população com esquema vacinal completo, ou seja, acima de 12 anos com esquema vacinal completo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é que tenhamos 75% da nossa população vacinada com as 2 doses de vacinas. E nos valendo também de outros índices que são importantes, que continuam em queda, que é tanto o número de casos, número de mortes, números de internação, porque isso, de forma conjunta com a vacinação, vai permitir também que nós façamos uma forma escalonada da retirada da máscara, primeiro para ambientes externos, depois para ambientes externos sem aglomeração, para, por fim, pensarmos em ambientes internos. Alguns locais, especialmente, vão ter que ser avaliados. Transporte público, por exemplo, é algo que vai talvez ficar lá na lanterninha, o último, para que nós estejamos retirando máscaras. Então, nós estamos sendo muito responsáveis. Por quê? Porque a população ela foi muito anuente, tanto a todas as estratégias do Plano São Paulo, como a utilização de máscaras, como também a vacinação. E nós não podemos estimular as pessoas, olha, vai que está tudo tranquilo, e ter que fazer um recuo, como aconteceu em vários países, por exemplo, Reino Unido, Israel vivenciou uma situação como essa, e também a própria Holanda nos últimos dias. Então nós queremos ter tranquilidade de progredir sem recuar. Então, você me fez uma pergunta, e qual é a perspectiva? A perspectiva, em termos de vacinação, é para que a gente atinja esse 75% até o final do mês de novembro. Então, acreditamos que essa expectativa de tirarmos as máscaras de ambientes externos não aglomerados passem a acontecer a partir do dia 1º de dezembro, agora, próximo de 2021. Bom, tem que ficar muito claro, doutor Jean, que essa é uma previsão, não é? Muitos ouvintes aqui, é importante que a gente pegue também um termômetro, o pulso aqui da participação dos nossos ouvintes. Tem ouvinte falando da preocupação ainda com o transporte público, ouvinte falando, olha, várias pessoas, mais do que antes, estão tirando as máscaras nos ônibus, até cobrador de ônibus tirando as máscaras, e a ouvinte aqui falando, olha, ficar repetindo essa história de que vai liberar máscara em local aberto, mesmo que seja um pouco mais para frente, tem atrapalhado quem se arrisca ali no transporte público, né? Gente que chega no transporte público e simplesmente tira. E aí um outro ouvinte escreveu para cá falando, olha, quando vocês falam em previsão, muita gente já está achando que não vai usar mesmo a partir de 1º de dezembro. E não é exatamente isso. É importante a gente reforçar, não é, secretário? Porque não é para todos os ambientes. E a previsão é em 1º de dezembro. Quando será tomada a decisão, se será mesmo em 1º de dezembro?
na última semana do mês de novembro. Portanto, você coloca uma coisa muito clara, Sheila, que é expectativa. Baseado nas expectativas que nós temos de progresso vacinal e manutenção das quedas, temos 10 semanas em quedas de todos os índices, isso nos dá essa perspectiva de que o façamos para o início de dezembro. Mas esse anúncio só acontecerá na última semana, mais especificamente na última quarta-feira do mês de novembro, quando nós faremos uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes com a presença do governador João Dória e vice-governador Rodrigo Garcia, no sentido de anunciarmos essa nova fase dentro da nossa pandemia controlada. Secretário, olha, Maiara aqui falando, novembro começou, né, com queda de 93% no número de mortes, né, por Covid-19 aqui no estado, na comparação com abril. E aí eu vou emendar, porque uma ouvinte perguntou aqui, a gente tinha falado de internações, e ela queria saber qual a porcentagem dessas internações são de pessoas que se vacinaram, né, é importante isso lembrar. E aí eu te pergunto, qual que é a parcela da vacinação nesses dados? Qual que é a força da vacinação nessa queda, né, nessa queda tão importante? É importante dizer que a vacinação teve esse impacto. Hoje nós estamos com índices melhores em termos de mortalidade do que aqueles índices que nós tivemos em abril de 2020. E a queda de 93%, ela é comparada ao pico da segunda onda que aconteceu agora em março, que tivemos uma queda de 93% no número de mortes, 91% no número de casos, ou seja, estamos controlando de uma forma bastante importante a pandemia. E é isso que nos deixa muito tranquilo e a vacinação fez parte disso. Quando a gente olha ainda as internações, para se ter uma ideia, alguns trabalhos que têm sido realizados por vários hospitais mantêm uma média de 88% a 92%. Por exemplo, o Emílio Ribas, um trabalho que foi feito no Emílio Ribas, 88% das internações que aconteceram lá por Covid eram de pessoas que não haviam tomado sequer uma dose da vacina. E o restante não tinha o esquema vacinal completo. Ou seja, esse é o maior impacto. Os vacinados têm cerca de 3% de internação, fazem normalmente formas mais leves, mas nós sabemos que dependendo do período em que essa vacina foi administrada, o risco passa a acontecer, principalmente num grupo que nós já convocamos para fazer reforço, que são os idosos, são os portadores de alguma alteração da sua imunidade, seja uma imunodeficiência ou imunossupressão. Imunossupressão é quando a imunidade fica totalmente suprimida, principalmente naqueles que são transplantados de órgãos. E com isso acabam fazendo medicações que suprimem a sua resposta. Então essas pessoas de forma obrigatória devem fazer esse reforço. Nós estamos evoluindo bastante, tanto nas doses de reforço, que foram feitas para essa população e para profissionais da saúde, e vamos continuar, estamos continuando, e hoje o nosso foco é que a gente consiga fazer uma sensibilização da Agência Nacional de Vigilância para progredir a vacinação também para crianças de 3 a 11 anos. Conseguimos vacinar os adolescentes, mas temos sim que progredir essa vacinação de uma forma mais ampla, porque dessa maneira poderemos controlar de uma forma mais eficaz a pandemia no nosso estado. Secretário, o senhor me deu um gancho aí, né, falando da terceira dose, de alguns grupos que já podem tomar e devem tomar a dose de reforço da Covid-19. E o senhor comentou que, bom, com o tempo, né, o intervalo da imunização completa, e quase ninguém dos internados ali tem a vacinação completa, mas essa proteção vai caindo. O governo do estado já conversa com o governo federal, ou já planeja, ainda que de forma solo, a continuidade da vacinação daqueles que não se encaixam no grupo da dose de reforço, quer dizer, eu, a Maiara, Sheila, nosso ouvinte que está aqui, tomou a segunda dose, já passou um tempo, em quanto tempo ele vai ter que
tomar a dose de novo, né? Que eu lembro do senhor tantas vezes falando aqui que a vacinação contra a Covid vai ser como a vacinação contra a gripe, né? Vai ser sazonal, vai ser todo ano, a gente vai ter que ir no posto tomar essa dose. O governo já planeja esse calendário para quem não faz parte desses grupos específicos que tem que tomar a terceira dose? Sem dúvida, Ivan, isso é importantíssimo. A gente veio fazendo essa colocação, como você bem lembrou, há pelo menos uns 4 meses, lembrando que isso seria importante. Estamos em tratativas com o Programa Nacional de Imunização, uma vez que ele é o detentor da maior parte das vacinas nesse momento, e que a partir de abril, muito possivelmente, também é uma expectativa, nós estamos traçando isso junto com o próprio Ministério, para que possa haver uma revacinação anual de toda a população. Todos aqueles que receberam a vacina num prazo de 6 meses, ou a partir de 6 meses, possam, então, receber essa outra dose de imunizante, garantindo uma proteção ainda mais efetiva, ainda mais eficaz. E nesse aspecto, começa-se a contar o prazo das pessoas que tomaram a vacina, na data em que elas tomaram a vacina, ou mantém-se, não sei se isso já está decidido, né? Ou mantém-se esse calendário de também primeiros grupos prioritários, porque eu não sei, uma das condições, por exemplo, para tomar a vacina, pessoas que faziam uso de determinados medicamentos, de repente essas pessoas não fazem mais uso desse medicamento, né? Ela entraria em que lugar nessa vacinação? Isso tudo está sendo, imagino eu, né, secretário, discutido também, né? Se vai ser uma coisa mais ampla e geral, ou se também vai seguir aquele mesmo regramento ali, não, primeiro um grupo tal, o grupo depois esse grupo, depois esse grupo. Sem dúvida alguma, toda essa questão de desenho da vacinação está sendo feita com o Programa Nacional de Imunização pelo Ministério da Saúde, em conjunto com os estados, para que a gente possa ter as estruturas muito mais amplificadas, porque nós vimos claramente que as estruturas existem, profissionais adequados para vacinação existem. O que nós precisamos é ter vacinas. Tendo vacinas, nós temos a possibilidade, só para ter uma ideia, nós temos em São Paulo 5.000 pontos de vacinação em todo o estado. Nós temos a capacidade, tanto no ponto de vista operacional, de local, como de profissionais que estariam envolvidos, de dobrar essa capacidade para 10.000 pontos de vacinação, dando uma celeridade muito grande a esse processo. Então, por isso nós precisamos entender se os outros estados fazem da mesma maneira, se nós teremos um quantitativo de doses e qual quantitativo e a partir de quando isso irá acontecer. Por isso esses trabalhos que vêm acontecendo, como disse, em conjunto ao Programa Nacional de Imunização. Doutor Jean, a gente tem recebendo muitas mensagens aqui de pais preocupados com esse retorno, com essa volta às aulas presenciais de forma mais intensa, né? Inclusive sem o distanciamento. A gente nem entra aqui na discussão, era um retorno fundamental para esses pais que estavam angustiados, a criançada também, para poderem voltar às aulas. Mas tem ocorrido o seguinte, principalmente com os menores, né? Que acabam indo para a escola, aí tem a tal da virose, né? É a tal da virose, fica com tosse, fica ruinzinho. Os pais retiram da escola, deixam em casa mais um período, mas aí a criança volta de novo e tem essa virose, tem a tosse, enfim. Porque não se trata de Covid em muitos desses casos. Na maior parte, né, são outros problemas respiratórios, eventualmente. Tem algo que possa ser feito para evitar esse vai e vem nas escolas? E diante de quais sintomas, né, a criança deve mesmo ficar em casa? Ou seja, o pai deve atentar para essa tosse e tirar a criança da escola por medo de ser Covid, ou não, manda a criança para a escola, só que também há relativa insegurança em relação aos professores, profissionais de educação. Qual o comportamento ideal nesse caso e a recomendação? Olha, a escola tem sido um ambiente muito seguro, exatamente por todas as proteções e precauções que têm sido estabelecidas, especialmente instituídas em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Educação do secretário Rocieli Soares. Então, lá é um ambiente seguro, que nós temos monitorado professores e alunos com mínimo sintoma respiratório. Quer dizer, o nariz está escorrendo. Os pais já são orientados
para que não levem essa criança e que façam a testagem num posto de saúde próximo, para dar essa segurança não só aos seus familiares, como a todos os profissionais da área da educação e os coleguinhas que ali estão. Portanto, essa é uma forma muito tranquila, essa criança volta, ela tem a possibilidade, inclusive, de retornar às atividades escolares, bem como alimentares. A gente entende que muitas dessas crianças, elas se sentiram muito fragilizadas pela questão voltada à questão de nutrição, de apoio nutricional, e era uma das grandes preocupações na pandemia, no auge da pandemia, que mesmo aquelas crianças não vindo à escola, a merenda era distribuída nas suas residências para que isso não acontecesse. Então, principalmente essa população de baixíssima renda. Então, não tenho dúvida que voltar às aulas é algo importante. Se nós estamos voltando de uma forma muito segura a ocupação dos locais, acima de 100% da ocupação, mas exigindo ainda a presença da máscara nesses ambientes, e escola, mesmo, eu estou na quadra, é ambiente externo, vai continuar usando a máscara. Isso dá muita segurança tanto para as crianças quanto para os seus pais, fazendo então com que essa retomada escolar, porque se a gente retoma clube, se a gente retoma shopping, se a gente retoma a visita dessas crianças à casa de amiguinhos e de avós e assim vai, eles também têm total dever e direito de retomarem as atividades escolares. Muito bem, doutor Jean Gorenstein, secretário estadual de saúde aqui de São Paulo. Muita pergunta chegando aqui dos nossos ouvintes. Infelizmente hoje não temos tempo, mas vou deixar aqui um compromisso, viu, doutor? O senhor volta aqui em breve para falar com a gente de novo ao vivo, pode ser? Olha, é só convidar, viu? Antigamente, como eu estava todas as terças-feiras falando com vocês, né? Como colunista da Band News FM, eu estava mais presente. Mas eu estou totalmente à disposição sempre. Eu acho que esse é um trabalho extremamente importante da gente conversar, divulgar. Eu estou totalmente à disposição, inclusive no dia que vocês quiserem, a gente faz um horário mais estendido, inclusive com dúvidas dos ouvintes. Vai ser um prazer muito grande. Muito bem, então tá compromisso marcado aqui com os nossos ouvintes. Doutor Jean, muito obrigada, até a próxima, viu? Muito obrigado, um beijo a todos, um ótimo dia. Obrigada, tchau, tchau. Bom dia.